Estamos ao vivo. Oi, pessoal. Boa noite. Esperar aqui a Bruna entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre os benefícios do Pilates na gestação. Oi, Eurides. Tudo bom? Suzana. Estavam aguardando, hein? Estavam apostos. Muito bom. Só esperar aqui a Bruna entrar para a gente começar a conversar um pouquinho. Como vocês estão? Estão bem? Saudades, todo mundo. Boa noite, Eurides. Vou acenar aqui para Suzana. Eu sou nova, gente, nessa parte de live. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Suzana tá gravidinha. Suzana vai aprender um pouquinho sobre os benefícios aí da gravidez. Bruna, deixa eu ver aqui a Bruna. Voltei. Bruna, deixa eu... Aqui. Já, Bruna. Boa noite, Michele. Oi! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo? Subir aqui um pouquinho, que acho que tá meio baixo esse negócio. Sobe aí, vamos ajeitando aqui. Gente, quem entrou já pode ir mandando aqui pelo aviãozinho, ó, para outras pessoas, vai chamando outras pessoas para participar, para saber um pouquinho dessas informações super importantes para gestantes e para todo mundo, né? Sim. São informações necessárias, né? Que a gente precisa estar passando, precisa estar repassando, né? Que as pessoas vão... A gente fala que informação a gente tem que estar sempre contribuindo, sempre... Oi? Sempre compartilhando. Sempre compartilhando. Uhum. Oi, minha mãe entrou. Oi, mãe. Oi, tudo bem? Tá aqui na live. Né? É verdade, bastante tempo. Oh, meu Deus, meu bichinho. Como é que você tá, Bruna? Tá bem? Graças a Deus, tô bem. E a Maria, o Bernardo também? Também. Graças a Ah, Deus. que bom. Eu vou começar para a gente já ir falando algumas coisinhas, né? O pessoal vai entrando e a gente vai tirando alguma dúvida. Eu selecionei algumas perguntas que o pessoal já tinha feito. E aí a gente vai tirando no decorrer da live. Eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, explicar uma rápida história aqui minha. Meu nome é Laine, sou fisioterapeuta, me formei em 2011, né? E fui trabalhar já de cara, né? A pessoa fica ansiosa, já quer logo trabalhar no que gosta. E aí foi quando eu entrei na Camila, né? E conheci vários pacientes, inclusive a Bruna, né? Que já estava lá, né, Bruna? Já estava um tempinho lá na Fisiopilates. E lá foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais a prática da minha área, né? Foi quando realmente eu tive a minha experiência de trabalhar como fisioterapeuta, né? A gente termina naquela sede de tratar, de ver os resultados. E aí me especializei em uma pós no ano seguinte de traumatologia e ortopedia. E depois, no outro ano, eu já fiz uma especialização em Pilates para gestantes, né? Eu sempre achei lindo trabalhar com gestantes, sempre tive muita curiosidade, sempre gostei. Acho sempre uma fase linda, mágica, cheia de coisas que a gente tem que ver, né? Então, eu quis entrar um pouquinho nessa área para conhecer um pouquinho. E aí foi quando eu fiz a minha especialização, né? Uma partezinha do Pilates voltada só para gestante. E aí, fiquei lá na clínica da Camila por 6 anos, né? E foi quando o meu marido recebeu uma proposta e eu tive que me mudar de cidade. A gente veio para parte aqui de São Paulo, moramos em Porecatu, moramos em Londrina e nos firmamos em Presidente Prudente, que em 2017 foi quando eu abri o meu espaço, né, a Clínica Calmar. E aí a gente deu continuidade nisso que eu já gostava. Lá em Londrina eu cheguei a trabalhar com a Poliana, numa clínica também no estúdio que ela tinha.
E aí aqui eu consegui montar o meu, né? E aí tô trabalhando nessa área que eu amo e que eu falo que é a minha missão e que eu falo que todo mundo tem uma missão, né? E a minha né, é essa, de cuidar. Eu amo ver o desenvolvimento das pessoas, amo ver as pessoas tendo melhora, né? E é isso que eu vim. E aí a gente se conheceu nessa época, né, Bruno? Acho que 2011 mesmo, quando eu entrei lá, você já estava lá. É assim que a gente se conheceu. E aí a gente criou amizade. E naquela época que eu conheci a Bruna, a gente fazia só o Pilates, né? Ela já era adepta, né? Conta um pouquinho pra gente, Bruna, por que que você escolheu o Pilates? Né? O que que fez você gostar do Pilates até antes de ser gestante mesmo? O que te atraiu no Pilates? Conta um pouquinho como que você trabalha, os seus filhotes, fica à vontade. Então, obrigada pelo convite, primeiramente, para compartilhar aqui a minha experiência. É engraçado porque você tem essa carinha de menininha, com esse jeitinho doce, e aí a gente, às vezes, como consultora de imagem, né, a gente trabalha muito essa questão da... E, às vezes, a pessoa pode ter uma ideia inicial, assim, de inexperiência ainda, porque tem uma carinha, né, de menina e tal, mas é impressionante, assim, a sua capacidade, a quantidade de qualificação que você busca, né, desde que eu te conhecia, o tempo todo fazendo curso, se especializando, melhorando, e assim, com um olhar para o outro, que é um negócio que me encanta, sabe, assim, eu sou apaixonada, você sabe disso, pela forma carinhosa como você trata todos os seus pacientes. Então, assim, eu acho que você é uma profissional muito completa, porque você traz técnica que você não para de buscar, né? Você não se acomoda, então, assim, você é muito técnica e de um Sim. coração, assim, uma sensibilidade para cuidar das pessoas. E realmente, assim, eu estou muito feliz de a gente estar podendo trabalhar de novo, né? De estar juntas, estarmos juntas agora nessa fase. Sim. E aí, voltando, na verdade, eu lembro quando você fez o curso de especialização para gestante, eu já fazia Pilates contigo, né? E aí logo depois veio a gestação do Bernardo. Eu comecei a fazer Pilates porque eu sentia muitas dores na lombar, sentia dor aqui na região do trapézio, eu tensionava muito, não fazia ideia do que era isso. E depois de alguns anos eu tive o diagnóstico de fibromialgia, né? Mas naquela época eu ainda não sabia o que que era. Eu sei que eu travava muito e vez ou outra eu tinha que fazer fisioterapia e tal, por conta dessas dores. E aí o Pilates, nossa, me apaixonei, assim. Eu tinha até um certo receio, porque eu achei que pudesse ser devagar demais, algo meio, enfim, parado, assim. Eu não vou Sim. ter paciência para isso, né? Né? Mas pelo contrário, assim, me encontrei, foi uma atividade na qual eu me encontrei. E, inclusive, eu comentei, né, que eu fiz o acompanhamento do Bernardo da primeira vez e agora nessa segunda vez, que eu infelizmente não fiz. E assim, nossa, incrível a diferença dos efeitos, né? Sim. Mas é impressionante. Mas assim, o que me levou a acabar deixando o Pilates, né? Por um tempo, porque o bom filho a casa torna, né? Foi que, enfim, indo numa consulta com o nutrólogo, eu estava precisando ganhar mais massa muscular, como eu não conseguia administrar tempo para fazer as duas atividades, eu precisava ir para academia fazer musculação, que por sinal eu não gosto. Então, assim, eu não consegui manter frequência, consequentemente, eu fiz Pilates por 8 anos seguidos, né? Então, Sim. assim, acaba que você consegue você encontra uma atividade na qual você se encontra, que trabalha seu corpo de forma integral, né? Então, assim, me fazia muito bem. E aí eu acabei parando para fazer academia, não fiz academia direito e acabei, né, ficando sem fazer o Pilates. Já voltei no decorrer da gestação da Maria Isabela. E aí mal voltei, veio a pandemia. Então, assim, Atrapalhou, meio que foi obrigada, né? mas certamente se eu tivesse fazendo antes, já, como foi o caso do Bernardo, é outra vida, né?
Sim, esse negócio que você falou, Bruna, do receio de começar, né? É muito engraçado porque as pessoas do Pilates, ele já tem um tempo, né? Hoje, né? Se a gente for pensar. E as pessoas, elas não entendem o que é o Pilates, né? Então, assim, muita gente acha que o Pilates, pessoas idosas, né? Que o Pilates já é pesado demais. E pessoas que são mais jovens, que o Pilates já é muito lento. E pessoas que estão grávidas, que vai ser pesada demais porque está grávida, né? Então, assim, são vários conceitos que todo mundo tem de uma área, assim, que é bem conhecida, né? E que é uma área, assim, que ela é uma atividade física, mas ela também serve de tratamento, ela também serve de prevenção, e ela tem quase nada de contraindicação, se a gente for pensar, né? Lógico que tudo tem as contraindicações, porque cada pessoa é única, cada pessoa responde de um jeito, mas ela agrega tudo, ela te ajuda em tudo, né? É porque E é uma. muito personalizado, né? Então, assim, não tem essa de é muito intenso, ou vai ser muito devagar, ou vai, né? Então, assim, Sim, é de acordo com a sua necessidade. A Suzana e perguntou só, o Bernardo está com 5 anos. Acabou de fazer agora em julho. o Bernardo já tá grandão, tá lindão já. Maria Isabela está com 2 meses. Oh, Maria Isabela tá bebezinha ainda, só no mamar. Outra coisa que você pergunta muito, Bruna, é assim, que quando que eu posso começar a fazer o Pilates? Né? A Bruna, ela, não, ela já, como ela já fazia, né? Então ela não precisou parar, né? E as pessoas têm esse medo de será que realmente não precisa parar, né? Eu acho que tem que parar, porque você acabou de descobrir que está grávida, tem todos os medos, né? Tem gente já que realmente tem um histórico, né, de perda, tudo, que nem a gente fala, tem algumas contraindicações. Então, se você realmente tem uma perda, se você é sedentário e não faz nenhuma atividade física, né, aí sim tem a necessidade de você deixar os 3 meses iniciais de esperar, né, ver como o corpo vai reagir, ver como a placenta vai ficar, e depois você iniciar o Pilates. Mas no caso da Bruna, ela não precisou fazer isso, né, Bruna? Conta um pouquinho assim, você não teve essa restrição. Eu lembro que a gente fazia Pilates, você só foi no médico, né? Pra ver direitinho como Foi. tá. Então, no do Bernardo, na verdade, as 2 gestações eu descobri ou viajando, ou no caso da Maria Isabela, na véspera de viajar. Então, assim, coincidentemente, eu estava indo viajar de férias, e na do Bernardo eu já descobri, né, quase na volta, então eu já estava há 2 semanas sem fazer, porque foi o período que eu estava viajando. E aí eu cheguei, falei contigo, você falou, não, conversa com seu médico primeiro, vai para consulta e dependendo da orientação dele, você continua. Então vamos suspender esses dias. Aí eu consegui Sim. marcar a consulta para dali a uns 10 dias. E aí na consulta ele verificou que estava tudo bem, eu falei, e atividade? Ele falou, segue o fluxo, é até importante você continuar fazendo. Então tá bom. Aí o que eu parei foi, na verdade, os 15 dias que eu já estava viajando, então não foi por causa da gestação. E esses 10 dias da descoberta até o momento de fazer a consulta, a ultrassom. Já na da Maria Isabela, eu também, eu fiz o teste num dia, viajei no outro. Uhum. E aí, só que na época dela, como eu falei, foi um cenário totalmente diferente, porque obviamente que nenhuma gestação é igual a outra, né? Porque a gente está diferente, é outro bebê, é outro momento de vida e tudo. Mas a questão dos cuidados, eu acredito assim que eu poderia ter tido uma gestação muito mais tranquila e agradável, né? No sentido da minha disposição e tal, se eu não estivesse naquele momento parada. Então, assim, na verdade, eu tinha retornado as atividades que eu estava fazendo da academia, tinha 2 meses, estava fazendo com acompanhamento, porque como para mim realmente era muito, eu acho muito chato, então eu precisava fazer, eu falei, vamos lá. E aí eu estava fazendo há 2 meses, quando eu engravidei. Então, assim, era um período que meu organismo, meu corpo estava começando a entrar nos eixos de novo, né? E aí Sim. veio a gestação, e aí eu acredito que como eu já vinha num processo de não estar me exercitando, de não estar cuidando do meu corpo devidamente, né? Conciliando 2 trabalhos com criança e tal, enfim, uma rotina meio alucinada, assim, e sem focar na saúde, Sim. acabou que assim, nos primeiros meses de gestação, eu tinha umas dores nas pernas absurdas, assim. Eu não conseguia dormir à noite. Então, normalmente, assim,
sei lá, dava um horário ali, deitava, por volta de 1 hora da manhã, minhas pernas começavam a doer, como se... Era uma dor bem intensa. E assim, eu tenho fibromialgia, eu já lido com dor há bastante tempo e eu até tenho alguma resistência à dor. Mas era uma dor, assim, a ponto de não me permitir dormir. E aí, normalmente, ela melhorava por volta das 5h da manhã. E aí era quando eu conseguia dormir. Só que, no máximo, 7 horas, eu tinha que levantar para ir trabalhar. Então, assim, depois de alguns dias, foi ficando impraticável, sabe? Tava assim... Eu, inclusive, comecei a me sentir muito mal antes de descobrir que estava grávida. Eu falei que eu fiz exame num dia, viajei no outro. Durante a viagem, inclusive, que era uma viagem, né, sonhada, a gente tinha se programado para fazer e tal. O meu dia não começava antes de meio-dia, assim, porque eu não conseguia. Eu ficava a noite inteira quase acordada, com dor. Quando a dor melhorava, que eu conseguia dormir, já estava na hora de levantar, eu sem chance, estou de férias. Então, aí era a hora que eu dormia um pouquinho. Então, assim, esse começo foi bem difícil. E aí começou a me dar muita dor de cabeça, porque depois de alguns dias sem dormir, né, a coisa começa a ficar... e aí eu comecei a ter muita dor de cabeça, então eu ia para o trabalho, não rendia, não conseguia ver claridade direito. Aí eu precisei ficar de licença médica alguns dias, assim, né, um períodozinho, porque estava impraticável, não conseguia realmente produzir, porque o meu corpo não estava, né, respondendo legal nesse momento. E aí, depois que eu fui para... eu já tinha feito uma ultrassom rápida depois que eu voltei, para saber se estava tudo bem e tal, mas aí dessa vez eu só consegui consulta para dali um mês, mais ou menos. E aí, quando eu fui para consulta, que eu perguntei aí, posso fazer atividade? Eu acho que eu já estava com uns 4 meses. E aí, meu médico falou assim, com certeza, né? Inclusive, isso vai melhorar nas suas dores, vai melhorar em tudo. Aí eu falei, eu precisava saber se estava tudo bem. Enfim, até que eu consegui retomar, e aí fui fazer o Pilates e comecei a fazer hidro para gestante também. Então, também foi bem legal. Eu fiz no do Bernardo também e voltei agora. E aí eu comecei a sentir melhora. Então, assim, não foi assim um estalar de dedos, mas aos poucos foi melhorando, né? E aí, simplesmente, coisa de 2 meses e pouco depois, veio a pandemia, daí eu já não pude continuar. E aí foram dores nas pernas, dor lombar, muita dificuldade para dormir. No final da gestação, assim, foi bem puxado. E depois, né, se eu já puder emendar aqui a história... Pode. Logo depois que a Maria nasceu, eu tenho uma hérnia no pescoço, né? E aí, como eu vinha tensionando muito nesse contexto de pandemia, ser para o hospital e tudo mais, né? E ainda sem, né, com o organismo fragilizado, porque, né, não vinha trabalhando. Aí eu travei. A primeira semana eu achei que eu não fosse conseguir amamentar minha filha. Foi bem difícil, assim, eu chorava de dor. Meu marido até comentou, falou assim, nossa, você vê que ela nem fala da cirurgia, acabou sendo cesárea, né? A cirurgia nem dói perto da dor que ela sente na coluna, e eu não lembrava na ocasião da hérnia, então era, enfim. Mas o fato é que depois eu passei uma semana amamentando deitada, e aí, assim, questões que eu poderia ter evitado, né, se eu tivesse vindo num processo de fortalecimento, se eu tivesse feito Pilates durante a gestação. Então, assim, não pretendo mais parar. É interessante, né, isso, né? Porque se a gente for pensar, a grávida é uma mulher, né? Então, assim, a gente precisa entender, eu sempre falo para as mães que antes de você ser gestante, você é uma mulher. Então, você precisa se cuidar. Então, por isso que a gente fala da importância de toda mulher fazer atividade física. Porque nossa vida é corrida, a gente tem uma vida agitada, a gente tem que correr atrás de trabalho, de marido, de casa, de muitas coisas, né? Então, assim, tem hora que a gente tensiona, tem hora que a gente fica com a postura mais carregada, tem hora que a gente tá com uma dor de cabeça. Então, a atividade física, ela serve para qualquer pessoa como uma saúde, né? Uma promoção de saúde. Então, a gente precisa ter saúde. Porque eu falo geralmente, se a gente não parar para cuidar, a gente vai parar, porque a gente vai travar. E aí, em vez de a gente, né, fazer tudo direitinho, organizar e colocar um horário para me cuidar, não, vou ter que parar tudo, não vou dar conta de fazer nada, e quem vai assumir o que precisa no meu lugar, né? Então, esse negócio que a gente fala muito de a gestante, quando ela engravida, ela sofre várias alterações no corpo. Emocionais, hormonais, físicas, né? Então, assim, são 9 meses de transformação mesmo, né? É um ser que está sendo gerado, seu corpo vai mudar totalmente, né? Às vezes, dores que você tinha levemente vão piorar.
né? Então, o início é importante? Sim. Lógico que se você não tem um ritmo de uma atividade física, né, é liberado depois do segundo trimestre, né, lá pela 13ª semana, tudo. Mas se você já tem um ritmo legal, seu corpo pede, né? Geralmente eu falo que quando a gente para um dia ou outro que viaja, né, sai, o corpo sente falta, fala, nossa, preciso me esticar, preciso mexer. Então, o corpo, ele sente necessidade porque ele fica bem, ele fica saudável, né? E se a gente for pensar no comecinho, igual você sentiu todas essas alterações, e sente, né? Tem muita gente que sente dor nas costas porque o seio aumenta. Então tem que trabalhar um pouco dessa região no meio das costas, porque ela não vai sentir, você não vai sentir dor só agora. E nem a gente estava comentando que agora, né, você sente depois do parto. Por que eu sinto dor numa região que eu senti no primeiro trimestre, eu vou sentir lá depois do parto, eu vou continuar sentindo. Aí a gente analisa, né? O que a gestante tem que fazer durante esses 9 meses, né? Você tem que carregar um peso. Para o seu corpo se equilibrar, para ele não cair para frente, ele tem que tensionar lá atrás. Então você fica meses com aquele músculo enrijecido. E depois, se você não faz nada para liberar aquela musculatura, ou até para ganhar disposição, igual você falou, a gente fica sem disposição, a gente fica naquela agonia, e você tá cheio de alteração hormonal, e você precisa descarregar isso. A gente não vai descarregar, sei lá, do marido, um saco de pancada, a gente tem que descarregar no exercício, né? Que aí realmente você vai relaxar, você vai extravasar aquela alteração hormonal que o seu corpo está sentindo e você não entende por quê, você chora, você fica nervosa, você quer fazer as coisas e não dá conta, né? Então a gente precisa disso. Então o primeiro trimestre que a gente fala que é o começo é justamente para isso, para você aliviar essa tensão, para você tirar a dor nas suas costas, para tirar essas dores nas pernas, para tirar dores que vão aparecer, incômodos que vão aparecer, né? Só que cada gestante vai responder de um jeito. Uma vai ter mais enjoo. Aí eu tenho muito enjoo. Posso fazer exercício? Pode, vai te ajudar um pouquinho. Você vai trabalhar a respiração, vai aliviar um pouquinho dessa congestão no estômago que tem, né? Então, tudo isso vai aliviar também. Então, tudo isso vai ser benéfico também para a gestante desde o começo. Por isso é importante de você trabalhar desde o começo, para você minimizar tudo isso, né? E aí, se você for pensar, depois que passou tudo isso, quando a gente fazia do Bernardo, né? A gente fazia, e o corpo ele pede mais. Então, às vezes, a gente aumentava uma coisa, aumentava a outra, porque o corpo ele tá com disposição. Então, a gente fala assim, que a gestante, para ela chegar no fim saudável, né, sem sentir poucos incômodos, né, a gente tem que aproveitar essa parte do segundo trimestre, né, porque aí ela vai ganhar tudo que ela precisa. Ela vai proteger a coluna, ela vai ganhar postura, porque ela precisa ter aquela postura, mas ela não precisa ter aquela postura forçada. Ela tem que ter uma postura que seja adaptável para ela trabalhar, para ela fazer as coisas no dia a dia, fazer as coisas em casa, né? Ela precisa trabalhar o abdômen, né? Que tem o estiramento, que é a diástase que a gente estava comentando, né? Que a gente vê no começo, vê no final, vê depois do parto. Então, assim, tem gestante que não tem nada. Assim como tem gestante que chega e ela nunca fez atividade física numa academia. E ela já tem uma diástase profunda. E a gente pensa, nossa, mas ela nunca ficou grávida a primeira vez, né? Mas ela fazia exercício, poderia fazer exercício errado, poderia compensar. Então, tem pessoas que têm diástase sem ter filho. E a gente não tem essa noção. Então, tem que cuidar para não aumentar na gravidez, porque vai ter o estiramento, né? Sim. Mesmo que a gente trabalhe para controlar o peso, né? Eu lembro que a gente ficava, aí falava, eu tô com vontade de comer isso, isso, isso. A gente, Bruno, tem que controlar o peso. Porque a gente sente essas vontades, igual a minha prima, que também está grávida esses anos, o corpo pede umas vontades, umas coisas gostosas, que dá vontade de comer. Então, a gente pode comer, né? Lógico, controlando. Para o bebê. Não mata passar vontade. Né? Mata a vontade da mãe, às vezes é o que a mãe está precisando para ficar com o dia perfeito, né? A gente tem que entender também, a gente precisa relaxar, ter um momento de prazer, às vezes é comendo. Então, tudo isso a gente vai controlando, né? Então, muita gestante, a gente fala que tem muita gestante que tem diabetes gestacional, tem problema lá no final da pré-eclâmpsia, tem incontinência urinária, né? Então, isso o Pilates vai evitar. Imagina, né? Tipo, tantas doenças que você pode ter, né, durante a gestação, e se você fizer o Pilates, você não vai ter colesterol, não vai aumentar, o seu peso não vai aumentar, essa moleza, esses monte de dores, né, que a gente sente, principalmente dor na lombar, né? Não, eu tô aqui, eu não acho uma posição, assim, agradável, sabe? Eu mexo pra lá, mexo pra cá, porque realmente a gente está trabalhando agora online, né?
e, né, com o período da pandemia e tal. E aí a gente vai buscando, né? Agora é correr atrás do prejuízo, porque assim, na verdade eu continuaria de qualquer forma, mas muito melhor se eu não tivesse tendo que corrigir, né? Que recuperar o que, enfim, o que eu baguncei. E tal. Mas assim, como eu falei da questão, além de ter tido uma gestação muito mais tumultuada, né? Com dores e tal, porque eu estava fazendo. A questão do pós também, assim, para dar um banho na Maria Isabela, a posição e a banheira com pezinho e tal, é tudo. A posição ali, nossa senhora, gente. Chega na metade pro final do banho, minha lombar tá latejando, assim, de um jeito que é muito surreal. Então, assim, atividades básicas que você tem que ter com a criança depois, né? Você pode ter prejuízo desses momentos por conta, né? Como eu falei na primeira semana. Amamentar, e ainda bem que eu consegui amamentar deitada, mas assim, eu confesso que nas primeiras vezes depois que eu travei, eu cheguei a pensar que eu realmente não ia conseguir, porque, né, então você pensar assim, já pensou que você não conseguir fazer aquilo que você, né, enfim, o básico e o fundamental para o seu filho, né, para esse momento da relação e tal, porque você está com limitações físicas, apesar de ter uma saúde perfeita, né, com limitações físicas por falta desses cuidados, então, assim, fazer puxão de orelha, né? Sim, aí trabalha o emocional. Já pensou, uma mãe que não consegue amamentar, ela não vai conseguir ter leite, ela vai ficar triste, tudo influi. E aí o bebê não vai conseguir mamar, então vai virar um momento de frustração, em vez de ser um momento agradável, né? Porque, igual falamos, né? A mãe tem que estar bem para o bebê ficar bem. Né? Que eu falo geralmente que quando a gente cuida da mãe, a gente está cuidando do bebê. Então, o maior medo das pessoas fazerem exercício é porque, eu tô grávida, tem que ter cuidado com o meu bebê. Só que tudo que você faz com o seu corpo, simples fato de você chorar, o bebê sente. Né? O simples fato de você fazer um exercício, ele recebe mais sangue. Ele lembra que o Bernardo estava mexendo, ele tinha que parar, porque ele estava mexendo. Então, o bebê se beneficia dos exercícios que a mãe faz, né? Faz bem para ele. Então a gente tem que entender que eles são um conjunto e que depois essa mãe vai ter que dar bem para poder continuar. Essa parte que você falou da região da lombar é bem interessante, porque não tem como, né? Você faz, no caso do Bernardo, a gente trabalhou bastante a parte de. A gente já tinha bastante fortalecimento de abdômen, que a gente já fazia antes do Pilates. Então, um abdômen mais fortalecido protege a coluna lombar. Né? Mas uma gestante que nunca fez, no caso, você teve que parar, né? Então, assim, você não trabalhou a parte abdominal tão efetivamente para poder proteger a sua lombar. E aí tem a cesárea. Quando a gente corta músculos, né? Corta várias camadas. E aí você imagina, a lombar já está enfraquecida, o abdominal que é para ajudar a lombar não dá conta. E acontece isso mesmo, Bruna, de um simples botar para dar um banho no bebê, a dobrar um pouco do corpo para flexionar, para poder dar de mamar, dói muito a coluna. A simulação é como se você estivesse fazendo um abdominal. E aí você imagina, o seu corpo não está preparado para aquilo. E às vezes, a gente até estava conversando de trabalhar, gente, só para resumir, a Bruna, ela era minha aluna lá em Porto Velho, e hoje ela é minha aluna ainda, porque nós estamos trabalhando no online. Então hoje ela é uma aluna de Pilates pós-parto online. Na verdade, não é nem ainda, né? É novamente. Antes fosse ainda, porque aí eu teria continuado. É verdade. Teve esse lapso aí, infelizmente. Aí a gente faz assim, é uma adaptação, né? E vai pelo online mesmo. E nós estamos trabalhando muito com ela, essa parte da diástase, né? Porque realmente é importante. E aí. Alongamento, né, Flor? Alongamento em geral, assim, porque. Nossa, eu até brinquei aqui em casa esses dias. Eu falei, eu sempre assim, fiz balé há alguns anos e tal, e eu sempre tive um alongamento bom, né? Agora, nossa, vai fazer alongamentos assim que eu fazia, com um trocadilho aqui da expressão, com o pé nas costas. Coisas que eu fazia com tranquilidade, agora eu faço morrendo, assim, e com muito esforço, né? Então, a Michelle está falando que o Pilates Online está ajudando muitas pessoas nessa pandemia. Realmente. Verdade, Michelle. É o que está salvando, né?
Porque muita pessoa precisa e da dificuldade de ir em algum lugar, né? Acaba que tem essa facilidade de poder estar ajudando, né? E uma coisa que eu lembro também da época do Bernardo, que lá pelas tantas, você passava alguns exercícios, você tinha pedido para mandar as fotos antes, eu acabei não lembrando, mandei agora há pouco, nem sei se, enfim, se vai conseguir usar. Mas eu lembro que aquele aparelho, eu nunca aprendi os nomes dos aparelhos, tá? Então, mas aquele aparelho que a gente, aquela cadeira, era cadeira mesmo, né? Então, cadeira. e tinha uns exercícios assim de equilíbrio, e aí você comentava, Bruno, por enquanto você está conseguindo fazer, mas vai chegar mais no final da gestação, você não vai, né? Provavelmente você não vai conseguir, porque você perde o centro de equilíbrio e tal. E eu parei de fazer pilates com 40 semanas, né? Foi, com 41 e 5 dias. 3 para 5 dias, né? E aí, com 40 semanas, eu parei e eu lembro que você comentava assim, falava, gente, incrível que você consegue fazer coisas, né, que a gente imaginou que, sei lá pelo sexto, sétimo mês eu ia deixar de conseguir. E justamente porque a gente vai adquirindo essa consciência corporal, né, esse controle, né, do corpo, enfim, o centro de força e tal, e aí o equilíbrio também fica melhor, né? Então, assim, em todos os sentidos. Minha mãe falava, filha, a gente vê andando de costas, não é nem pra dizer direito que você tá grávida, que você anda tão direitinho, né? Eu andava, e agora na gestação da Maria Isabela já não, eu senti que eu já andava mais patinha, como ela falava, né? Patinha, você anda. E agora, então, assim, são questões que a gente percebe claramente a diferença. É verdade. É muito interessante, porque, igual nós estávamos falando, né, que cada gestante reage de um jeito. Então, assim, cada mês, né, cada aula, nós vamos trabalhar o que precisa, né? Então, se tá com dor na coluna, vamos liberar essa coluna. Se é postura, trabalha a postura. Se é inchaço, vamos diminuir o inchaço. A gente vai focando no que a gestante precisa para chegar até o final bem, né? Mas tem gestante que você fica maravilhada, porque é incrível como que faz benefício. Você vê assim, não é uma gestante, né? Porque ela tá fazendo tudo. Tá super bem, tá super tranquila, faz tudo, não tem limitação de nada, né? Então é muito legal isso, é muito bonito de ver. Porque você vê a gestante chegando até o fim, plena, tranquila, sem dor, uma limitação ou outra, porque é normal, né? O corpo mudou totalmente, mas as dificuldades mesmo não tem, né? O sono que eu comentei agora, né? Na gestação do Bernardo, assim, eu acordava várias vezes à noite para ir ao banheiro. Mas assim, eram várias vezes, sei lá, 7 vezes, o que é muitas vezes, né? São muitas vezes, mas assim, é até administrável. Agora, eu chegava a levantar 20 vezes à noite. Então, assim, e com dor ainda, e aí assim, eu levantava essa quantidade de vezes e voltava a dormir de novo, no caso do Bernardo, né? Então, assim, eu não cheguei a sentir, nossa, aquela coisa no final da gestação, que você não tá dormindo de jeito nenhum. A minha dificuldade era essa, né? Enfim, só as acordadas, né? As idas ao banheiro à noite e tal, porque a barriga, né? Tá pressionando tudo ali. Mas não por conta de dores, não porque... Então, assim, agora, nossa, teve noite do Alan acordar e falar assim, pelo amor de Deus, eu tive que ir no banheiro sei lá quantas vezes. Então, é exata... Quando eu conto, você não acredita, é isso. Porque ele dormia e nem me via indo, né? Então, aí quando ele não estava dormindo bem também, falava, gente, como assim? Só um período que eu fiquei acordado, né? Que eu fiquei com dificuldade de dormir, eu te vi. Então, e aí quando volta, você não consegue pegar no sono porque tá com dor, aí, gente, o negócio... Eu vi aqui que a Suzana está perguntando com quanto tempo pode voltar a fazer o Pilates depois da cesariana, né? Então, assim, quando você tem um parto normal, você pode voltar depois de um mês. Agora, quando já tem a cesariana, a gente voltou 45 dias. A Bruna conseguiu. Aí precisa o médico vai analisar a situação. No meu caso, ele me liberou com 45 dias. Então, ele liberou no 46º, eu tava lá. Já. Tava louca pra voltar, né? Eu também, né? A gente vai lá no médico, libera, porque tava na época já de liberar, mas o médico tem que dar uma olhada, né? Como é que ficou, não, isso. E o Bernardo até ia também, né? Ficava lá. Umas aulas que eu levei comigo.
Pois é, eu não procurei, eu nem vi esse registro, mas tem foto dele lá comigo pequenininho. Ai, que muito fofo. Aquela fase nesse comecinho, né, que a gente amamenta quando, né, tá amamentando em livre demanda, então você não sabe o intervalo e tal. E aí era tudo assim, ajustadinho, a gente acaba tendo, enfim, adaptação com horário, né, você tem que fazer para poder conciliar, né. Então, Para poder eram 2 dias na semana, assim, que era o meu momento, era é importante, né? A gente fala, você precisa estar bem para continuar dando bem para o bebê, né? Para poder você ficar bem. E quando a gente voltou, agora também com a da Maria, a gente voltou, acho que foi 45, não, foi antes. A gente voltou antes de 45. Da Maria Isabela, a gente não estava fazendo. A gente até está fazendo algumas coisas de Pilates já agora, né? Mas foi mais a fisioterapia mesmo, né? Então, assim, é muito da questão do alongamento e tal. Eu, nessa primeira semana, minha cunhada, até a Clau, me indicou uma profissional, a Larissa, ela veio aqui um dia. E aí, né, soltou, fez umas descompressões e tal, né? Porque eu tava realmente assim, enfim, tomei uma injeção, porque daí tem uma série de. Você não pode tomar um monte de medicamento. E aí o médico passou uma injeção que eu podia. Daí o Alan foi, providenciou, aí ele mesmo aplicou. Enfim, ele é da área de saúde, então tem mais contato com. E aí ele aplicou, porque eu tava com muita dor mesmo, assim, travada. E aí depois, mas aí com muito medo, né, de ter contato, essa coisa toda. Então, aí veio a salvação da fisioterapia online, que aí agora a gente já está. Já estamos no Pilates, já começamos a evoluir. Até porque quando eu fui embora lá de Porto Velho, nós já estava sentindo o começo de uma dor, né? Só que não sabíamos o que era, né? Então, os pontos de gatilho eu tenho por causa da fibromialgia já, né? E aí, bem nessa região, daí tensiona o músculo, né? E ainda tem a hérnia ali. Aí vira uma loucura. Isso. Aí junta tudo, né? E acaba que o corpo não aguenta e a descarga dele é dor, né? Porque eu falo que as pessoas se acostumam com a dor. E não podemos se acostumar com a dor, porque a dor é a única forma que o seu corpo tem de falar, fulaninho, cuida daí, ó, que ali tá doendo, me ajuda. E aí a gente, vou tomar um remédio, né? Porque realmente, né, na correria do dia a dia, e aí o músculo, a região vai lá e dói de novo, até cuidar, né? Se for No momento de crise, você não tem muito para onde correr, tem que tomar, né? Mas aí tem que procurar os caminhos. Porque, tem que procurar resolver a causa do problema, né? Não as consequências que vai provocando, porque depois vai se espalhando, né? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Então, assim, antes dele te pedir dor, ele já pediu dor de várias regiões do corpo. Por isso que não dói só um lugar, dói um, dói outro, daqui a pouco puxa em outro, por causa disso, né? Porque ele tá pedindo ajuda de outras regiões para te ajudar, para depois ele entrar numa crise, né? Só que é a crise que faz a gente acordar para cuidar, né? Que é o que realmente a gente tem que ter cuidado com relação a isso, né? E aí depois que você cuida, o corpo vai melhorando automaticamente, né? Então, assim, por exemplo, a Bruna, ela começou a fazer agora, né? Ela voltou a fazer agora o Pilates. Mas tem muita gente que tem muito medo também de fazer abdominal no Pilates, né? Por causa da gestação mesmo, né? Então tem essa restrição. Eu posso fazer abdominal, eu posso fazer tudo no Pilates, então depende muito de cada gestante. O abdominal não vai ser abdominal tradicional, igual todo mundo faz, aquele negócio lá. É tudo adaptável. Depende muito de cada fase. Vai ter gestante que tem a falta de ar, inclusive nós estamos tratando também um pouquinho que fica depois do parto. Essa dificuldade para respirar um pouquinho mais, porque o bebê local, o diafragma está diminuindo. Então, isso também. A ansiedade, né? Nessa fase, especialmente que a gente está passando, eu pessoalmente sou um tantinho ansiosa. Então, assim, já vem a dificuldade, né, de respirar pela própria situação, aí vem o contexto da gestação, né, da mudança que o corpo sofreu e tal. Agora, eu queria só fazer um parêntese, Flor, você está, né, falando assim da questão de continuar fazendo, que pode fazer, dependendo do caso e tal. Muito importante, eu acredito que seja procurar um profissional habilitado, né, assim, qualificado para... Porque, assim, tem a questão do Pilates propriamente e tem a questão do Pilates para gestante também, né? Que envolve algumas peculiaridades. Então, assim,
eu acredito que você está com um profissional que tem qualificação para te acompanhar, dá né, uma segurança muito maior, e eu acredito que o ideal seja isso, né? Então, nem todo mundo, de repente, que está te vendo vai ter, né, o contato diretamente contigo, Uma né? pessoa que entende. Então, assim, para tomar o cuidado de... Se bem que tem online, né, gente? Então, aí, ó. Tem Dá online, pra, né? verdade. Isso Em aí, qualquer lugar dá para fazer com ela. isso é bem interessante, porque ó, se nós formos pensar, né? Até para quem acha que Pilates é só alongamento, né? O alongamento para gestante é restrito, né? Então, assim, eu não posso alongar uma pessoa normal e uma gestante. É totalmente diferente, porque a gestante, o corpo dela foi preparado para ter um bebê. Então, o corpo dela é tudo demais. Então, se você alonga Ainda não é? produz a relaxina. Então, se você... Eu lembrava agora, na gestação da Maria Isabela, eu lembrava de você falando isso. Eu ia fazer o alongamento, aquele tipo sapinho e tal. Eu lembro de você falar assim, não força demais, porque você pode ir além do que você iria, porque o seu corpo não é? Eu lembro disso, da do Bernardo. Assim, E aí machuca o gestante, porque tá liberando demais. Então tem que ter cuidado também nisso. Então, até aquelas posições, lembra que a gente fazia com apoio da mão, com apoio? Até essas posições que são simples, se você deixar uma gestante muitas vezes naquela posição, ela pode machucar o punho. E aí, como é que ela vai depois do parto criar o bebê, dar de mamar, fazer as coisas? Porque foi uma coisa excessiva. Então, tudo tem que ter o cuidado para poder realmente não machucar. Minha irmã tá indo embora. Tchau, Aline. Obrigada por participar. Vamos se encontrar aqui. Então, tudo isso tem que ter cuidado, né? Então, até a parte do períneo, né? Tem muita gestante que não tem noção de nenhuma força no períneo. Ah, mas eu não quero ter um parto normal. Mas se você for pensar, né? Igual eu estava conversando com uma gestante que eu estou atendendo agora, né? A gestante, quando engravida, já tem aquela dificuldade de intestino, então fica com o intestino preso. Se você pensar que um exercício de períneo vai ajudar a aliviar e ajudar essa gestante a não ter o intestino preso, você pensa o benefício de um fortalecimento de períneo. Né? Se você for pensar que se uma gestante ela fortalece o períneo, ela não vai precisar fazer episiotomia. Todo mundo fala, mas é normal, todo mundo tem que cortar. Não, não tem que cortar. Aquela musculatura ela tem força suficiente para se dilatar se você fortalece. Ah, eu vou fazer abdominal no Pilates? Vou, mas eu tenho que fortalecer meu períneo junto para poder fazer o abdominal adequado, senão eu vou provocar uma diástase. Uma gestante que não tem diástase nenhum, ela provoca uma diástase numa aula de Pilates. E aí como é que fica depois? Né? Então, assim, a gente não tem noção do períneo, a gente não trabalha o períneo. Pouca gente trabalha o períneo, por isso que tem muita gente que tem perda de urina, tem infecções urinárias recorrentes, né? Que tem uma atrás da outra. A gente faz a fisioterapia pélvica específica para isso, né? Mas a gente pode trabalhar junto com Pilates, que você já está trabalhando várias outras questões, né? Então, assim, é muito completo, né? É muito completo, é muito detalhe, assim, se você for ver, pega tudo, né? Trabalha o corpo inteiro. Então, por isso que você tem que ficar bem atenta, porque vai ter gestante que, igual a Bruna, né? O Bernardo ficou top até o fim, mas tem aquelas gestantes que não vão conseguir chegar. A da Maria Isabela. Pode ser a Bruna. Tem os dois parâmetros, né? Então, pode ser sim. E é igual tem pessoas que têm o primeiro parto muito ruim e tem o segundo tranquilo, não sente nada, né? Então, tudo isso depende muito de como você vai preparar esse momento para você, de como você vai adaptar esse momento para você, né? Inclusive, né, Flor? Você vai investir no, né, na sua preparação, no seu bem-estar. E aí, assim, se a mulher já pretende engravidar, né? Ela tá com esse propósito, vale a pena já começar a se preparar antes, né? Com certeza. Se não é o objetivo engravidar, se prepare para você estar bem sempre, né? Então, também é... Você, né? Para você não ter dor. Mas agora que tá todo mundo meio que tendo um pouco de dor emocional, tá tudo relacionado, né? Então, você tem que cuidar de você, para você não adoecer, né? Para você sempre estar com saúde, porque hoje em dia o mais importante sempre foi, mas agora está mais focado, né? Que é a saúde. É você estar bem, principalmente pulmão, físico, né? O corpo inteiro, né? Precisa estar bem para te ajudar, né? Fora isso, a gente fala que tem também muitas orientações com relação, você estava falando da alimentação, né?
muita mãe sofre para amamentar, né, nem por causa da parte física, mas mais pela parte de dor, né? Então, muitas mães não têm consciência do trabalho do bico do seio, como você estimular para não machucar, né? Inclusive, a gente fez até um curso. Esse ano não teve como fazer, mas ano passado eu fiz um curso gratuito mesmo de orientação para gestante. E nesse curso a gente explicava tudo, o que acontecia em cada trimestre, inclusive essas orientações, né, que é para amamentar. Então, assim, você trabalha um tempo para quando você for amamentar, você não sentir dor. Porque sente, é diferente, é um estímulo diferente, ainda mais se você é mãe de primeira viagem. Então, a gente trabalha muito aquela parte de não passar sabonete no seio, na hora do banho, deixar a água correr, fazer o banho de sol, estimular o bico, coisas simples, né, que você pode trabalhar para evitar, para poder também não chegar numa fase que é para ser agradável para a mãe e para o bebê, ser uma fase difícil. Então, muitas mães não conseguem amamentar e sofre com isso, porque tem leite, mas o bebê não pega, não consegue fazer a pega, não consegue colocar direitinho na boquinha do bebê, o bebê não consegue estimular a pegar a sucção, e isso vai prejudicar o bebê, porque vai prejudicar a dentição do bebê, que ele precisa ter força na boquinha. Então, assim, tudo está interligado, tudo tem uma ligação. Inclusive, naquela semana passada a gente estava conversando sobre você fazer exercício intenso. Lembra? Que você fazer exercício muito pesado na fase de amamentação, você vai fazer com que você libere. O leite da mãe vai ficar ruim para o bebê tomar. Vai fazer mal para o bebê. Né? Pois é, eu lembro que você comentou, achei bem interessante isso, eu não sabia. Não que eu esteja pronta para fazer exercício intenso, né? Longe disso, mas assim, a gente falou a respeito. Né? Tem uma curiosidade, né? Porque às vezes a volta. Já volta com pico total, né? Muita mãe já quer voltar, tem também que ganhar muito peso, então já quer voltar logo naquela fome às vezes teve que parar antes, quer voltar naquela fome de fazer exercício, ou já fez exercício, acha que pode fazer abdominal, começa a fazer abdominal em casa. Hoje em dia tem também um perigo, lado bom e lado ruim do online, né? Tem muita gente divulgando muita informação, que é ótimo, mas a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes em casa, sem acompanhamento, sem a pessoa estar vendo, que é o que a gente faz, você tem que estar olhando e acompanhando, você fazendo suas coisas para fazer errado. E aí, em vez de você se... Os alongamentos que você me passou para fazer todos os dias, tem coisa que a gente faz na aula, né, na sessão, e eu pergunto, né, esse aqui é para inserir? Aí, não, esse só vai fazer comigo, porque eu tenho que tá te olhando para saber como é que... Então, assim, por isso até que eu fiz questão de fazer essa observação aqui, especialmente, esse é um cuidado que todo mundo deve ter, né? Mas especialmente para gestante, de realmente observar que, né, que seja um profissional capacitado, qualificado para acompanhar a gestante, porque não é só o cuidado com ela, né? Tudo que ela adotar ali pode ter consequência também para a criança, então é importante, né? Sim. A Suzana tá falando que o Heitor tá pulando lá. Que maravilha. Você tá com quantos meses, Suzana? Você sabe, né, Flor? Ela tá com 7 meses e pouquinho, acho que é 8 meses ela já vai completar, porque ela vai ter no final de setembro. Ah, tá. Tá no embalo já. É interessante. Deus abençoe o Heitor. E você tem uma excelente hora. O bebê, né? Não só para isso. Uma coisa bem interessante é que quando você tem dor, se você for pensar, né? A gestante está sentindo uma dor na coluna. O bebê, a partir da 24ª semana, ele já tem vias aferentes nele. Então, ele já sente o bebê dentro da barriga da mãe, quando a mãe sente dor, né? Tudo o bebê sente, né? Então, o bebê, quando ele está com 24 semanas, ele já tem vias aferentes de dor. Então, ele já sente dor. Você imagina, se você tem dor, o bebê, né? Então, assim, como é tudo ligado, tá tudo interligado. Tudo que você come vai para ele, tudo que você sente vai para ele, literalmente, né? Então, é uma ligação, né? Que a gente pensa assim, que é essa ligação que a gente tem que cuidar. Tem que cuidar dessa ligação até o final. E depois, né? Porque vai interferir na alimentação, até porque o bebê até os 6 meses, ele vai estar tomando leite, né? Ele vai estar se alimentando de você. Se você não está bem... Exclusivamente, né? Se for uma amamentação exclusiva. Sim, com certeza. Então, você tem que estar bem para o seu bebê ficar bem, né? Para você passar coisas boas para o bebê.
né? E aí pronto, tudo flui, né? A gente fala que vira meio que um ciclo, né? E depois a mãe fica bem, tudo vai ficando bem, e aí tudo flui da forma que deveria ser. Em vez de você viver, porque tem as limitações de cada gestante, né? Não quer dizer que a gestação é perfeita, mas é um momento lindo, sim, é um momento especial, sim. Você pode viver esse momento sem as limitações que você acha que é normal, não é normal. Tem como a gente te ajudar a corrigir, viver melhor esse momento e curtir, né? Cada fasezinha, cada mês, independente do que você vier a sentir, né? E é lindo, né? E o que você pode ajudar para se sentir melhor, né? Não precisar desse independente que você está sentindo o melhor possível, é buscando, né, fazer o que você puder, né? Sim, porque eu falo que orientação é tudo, né? Se você for pensar, tem muita coisa que a gente, até a família faz para ajudar e não sabe, né? Por exemplo, lá na coluna lombar, né? Um tópico, se você for ver. Tô com dor na minha coluna lombar, tadinha. A mãe, o marido, precisa fazer tudo para ajudar. E vai lá e faz uma massagem na lombar, se você for pensar. Não pode fazer massagem na lombar se a mãe, você vai estimular essa mulher a ter bebê antes do tempo. Então, se você não sabe disso, você vai fazer para ajudar, você vai prejudicar a mãe. Às vezes a mãe tem que parar até antes para segurar o bebê, né? Então, assim, são coisas mínimas de orientações e de coisas que você tem que evitar para ajudar, né? Igual eu falei hoje para a gestante que eu estou tratando, que gestante não pode usar rasteirinha, pelo amor de Deus, rasteirinha acaba com a coluna. Mas elas usam. E às vezes tá com dor na coluna por causa da rasteirinha e não tem noção que a rasteirinha tá incomodando e tá prejudicando. Porque, igual você falou, a gente tenta estar com a postura legal, mas o corpo vai ajudando, né? E a rasteirinha... Eu não lembrava dessa informação, não. O que a gente tem que usar nos pés, então? Sapato confortável. Aqueles que você usava fechadinho, mais altinho, aqueles mais confortáveis. Com aquele fofinho. Isso, bem confortável. Uma palminha mais, enfim, que absorve impacto. Confortável, um pouquinho mais alta. O que tem que evitar é a rasteirinha. A gente fala que a rasteirinha ninguém tem que usar. Então, assim, a rasteirinha tem que sumir da nossa vida, porque ela incomoda um pouco a nossa coluna lombar, né? Então, para grávida é pior ainda. Então, tira da grávida. Né? Então, são coisas mínimas. Coisas para evitar, né? Que aí a gente não sabe e aí vai tentar ajudar, acaba prejudicando, né? Então, assim, informação nunca é demais. Até porque na época que a pessoa tá grávida, ela quer ler tudo. E é bom, porque ela vai atrás de informação. Mas tem informação que para todos os campos, né? Google da vida, né? Coisas que nem precisa. Sabe o que eu queria colocar, Bruna? A Michelle colocou Total Flex. Total Conforto, é bom mesmo. E a Suzana só usa rasteirinha. Já Suzana também usava. Mas eu já pode no final de semana, porque para trabalhar eu não dava para ir de rasteira, né? Mas eu usei muita sapatilha. Eu gosto muito, inclusive, daquelas... A Michelle está falando da Usaflex, né? É sapato mais confortável, né? Bem confortável. Aquela slingback, né? Que tem só uma tirinha atrás. Eu acho que para gestante, inclusive, é bem legal, porque você continua, né? Mantém a elegância e tal, mas como ela tem a tirinha, ainda que o pé enche um pouquinho ao longo do dia, ela consegue, você tem um pouquinho mais de espaço para ele... Para ele adaptar. Exatamente. Assim, eu gosto bastante de modelo. Eu estou procurando aqui a foto do Bernardo, que tu me mandou, para mim poder mostrar aqui na tela. De você fazendo na aula? De você na aula. Vou tentar mostrar por aqui. Pelo celular. Em outro momento dele na aula, porque hoje eu não lembrei de mandar. Não, aquela que você me mandou mesmo, de você fazendo aula, só para mostrar aqui no pessoal. Tá, é grávida, tá. Eu achei que fosse quando eu levei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é muito legal ver, né? Aquele barrigão, aquela fazendo alongamento na bola, virando assim de costas, eu acho. O pessoal... Gente, como é que eu fazia isso? O pessoal tem tanto medo de fazer, né? Porque não conhece e acha que vai matar. É uma delícia fazer.
Esse negócio que você tava falando da rasteirinha é interessante, porque muita gestante às vezes trabalha sentada. E aí o que tem que fazer? Tem que mexer um pouquinho esse pé. Porque se você fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, muito tempo deitada, você acaba se machucando também, né? Então tudo isso a gente tem que ficar de olho também. Pra não machucar. As idas ao banheiro tem essa vantagem, ó, já ajuda. É verdade. Se por acaso você estiver pretendendo não levantar, o seu corpo vai te exigir, porque, né? Ele vai implorar, por favor, me ajude. Não tô achando aqui, é porque eu tô procurando outro celular. Cadê teu celular? Mostra assim. Ah, não tô achando aqui. O meu? Depois eu vou postar nos stories, vocês vão ver a fotinha da Bruna. Eu deixei salvo aqui, mas não tô achando no outro celular, ó, pra gente mostrar. Mas eu sei que tem um jeito de compartilhar aqui durante a live. Deixar salvo antes, mas assim, eu sei que existe uma forma, mas eu não sei qual é essa forma. Tem que descobrir. Como que faz, né? Tem que pesquisar. Tá aprendendo. Na próxima live a gente já... Nas próximas lives a gente já treina, a gente já fica craque, viu? Para poder colocar aqui a fotinha da Bruna. Sei que a Bruna fazia tudo, gente. A Bruna era top. Ela fazia todos os exercícios. Eu vou salvar a fotinha e botar lá nos meus stories, vocês vão olhar. Vamos poder mudar, né? Quando você está fazendo, quando você não está fazendo, gente. O antes e depois, né? Porque realmente é mudança mesmo, é diferente, né? É outra coisa, né? Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim perguntando assim, o que eu posso fazer, né, ter bebê? Ah, tô tendo bebê, tô tendo perda de urina. O que eu posso fazer? E aí a gente orienta, eu faço exercício e tudo. Só que é muito diferente você estar acompanhando. Porque aí você faz acompanhamento diário, né? Faz isso, faz aquilo. Tem uma sequência, né, de orientações que ajuda, né? E facilita mais. Porque vai responder de um jeito. E eu preciso saber como responder para dar continuidade no outro, né? A mãe colocando aqui pra ti. Eu era assídua, né? Não, quando eu me comprometo, eu faço direitinho. É verdade. Fazia muita diferença. Não vejo a hora de começar a colher esses frutos de novo. De novo. Verdade. Gente, a gente tem 2 minutinhos. Bruna, quer dizer alguma coisa? Primeiro eu queria te agradecer, né? Dizer que está sendo maravilhoso poder voltar a te atender, né? Igual a gente já conversou na última vez que a gente se despediu. A gente criou mesmo uma amizade, né? Depois de tantos anos, né? E eu sinto muita saudade de todo mundo aí de Rondônia, de todos os meus alunos, e eu fico maravilhada de poder estar tendo esse contato novamente. Fico muito feliz e obrigada pela confiança. Eu que agradeço. Como eu falei no começo, né? Você realmente é uma profissional que eu admiro muito, pela sua busca constante, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação e acima de tudo, porque você é um ser humano maravilhoso. Então, assim, você cuida de pessoas, né? Então, de nada adiantaria muita técnica e conhecimento se você não tivesse, né, essa empatia, esse cuidado, esse amor realmente que você coloca em tudo que você faz. E assim, admiro muito, tenho muito carinho e estou muito feliz a gente estar podendo trabalhar na minha saúde de novo, porque realmente eu acredito que Pilates é, acima de tudo, saúde, né? Verdade. É necessário para a vida, né? É verdade. A Suzy aqui, mandando mensagem para você, Bruna. Obrigada, Suzana. Obrigada mesmo, viu? Depois eu quero conhecer o Heitor. Deus abençoe, tá? O Heitor é um guerreirinho já. Vem com muitas missões. Todo bebê abençoado, né? Todo bebê vem com uma bênção para a mãe, né? E aí a gente quer que a mãe curta o antes, o depois, o pós, o depois, o depois. E vá curtindo, porque depois tem muito mais correria, né, Bruna? Com 2. Agora tá tendo. Tem toda uma gestão, né? Mas, Flor, muitíssimo obrigada, viu? Daqui a pouco cai, né, a live, então. Verdade. Gente, obrigada por todo mundo que participou. Amei, mãe, Suzy, Michelle, aqui, Aline, Marcela. Tô vendo aqui os nomes subindo.
O Nilma, eu fui vendo aqui, gente, que a gente não vai olhando, mas eu agradeço a todo mundo que entrou. Muito obrigada mesmo. Eu nem sei se teve alguma pergunta que de repente deixou de responder. Que a gente não viu, né? E acabou passando, já desculpa de antemão, né? Porque é tudo previsível, né? Igual conversamos, vai indo e vai fluindo. Espero ter ajudado as pessoas. Quem tiver dúvida pode continuar mandando para mim, pode mandar para a Bruna.